havíamos mencionado, ok? No último momento, nós estamos falando aqui acerca um breve esboço acerca da vida de Sri Chaitanya Mahaprabhu, tá? Foi mencionado vários temas acerca do Senhor Chaitanya Mahaprabhu, em última instância, que ele aceita o Srimad Bhagavata Purana como a literatura imaculada para o entendimento do Senhor Supremo, do Absoluto, idealizador. E, né, apregoa que a meta última da vida para todos os seres é atingir o estado de prema, que significa êxtase de amor ao absoluto, tá? Agora, dando a sequência aqui, ele vai dizer o seguinte, lembrando que isso é a introdução apenas do Srimad Bhagavatam, tá? Muitos devotos ou pessoas devotadas ao Senhor Sri Chaitanya, agora vai falar uma série de nomes aqui, tá? Que são todas pessoas. Srila Vrindavana Das Thakura. Srila é um título, Thakura é um título, Dasa é um título. Na verdade, o nome dele era apenas Vrindavana. Esses são títulos dizendo servo, querido, com pureza no coração, determinado. Então, são adjetivos para referir-se à pessoa. Então, o nome fica Srila Vrindavana Das Thakura. Sri Lochana Das Thakura. Srila Krishna Das Kaviraja Goswami, que é também um título, Goswami. Swami significa senhor e Go significa dois sentidos. Então, Goswami, senhor dos sentidos. Shri Kavikarnapura. Shri Prabodhananda Sarasvati. Shri Rupa Goswami. Shri Sanatana Goswami. Shri Raghunatha Bhatta Goswami. Shri Jiva Goswami. Shri Gopala Bhatta Goswami. Shri Raghunatha Dasa Goswami. E nos últimos 200 anos, Shri Vishwanatha Chakravarti, Shri Baladeva Vidyabhushana, Shri Shyamananda Goswami, Shri Narottama Das Thakura, Shri Bhaktivinoda Thakura e, por fim, Shri Bhaktivedanta Sarasvati Thakura, nosso mestre espiritual. Bom, até aqui, ele descreveu uma árvore genealógica de mestres, mestre, discípulo, discípulo, mestre, mestre, discípulo. Ele foi descrevendo o Parampara, que significa a sucessão discipular. Ele parou, Prabhupada parou no mestre espiritual dele, que é Bhaktisiddhanta. E agora nós mencionamos o próprio Srila Prabhupada, que é a sucessão dessa sucessão discipular. E, né, esse Bhaktivedanta Swami Prabhupada, que não está sublinhado aí, porque é ele mesmo que está falando, né? É o mestre atual, o qual nós seguimos. E outros eruditos e devotos eminentes e renomados do Senhor. Tem escrito muitos volumes e volumes de obras e literatura sobre a vida e os preceitos do Senhor Supremo. Todos esses textos baseiam-se nos Shastras. Shastras significa escritura autorizada, ou aquela escritura que pode ser fundamentada com observação, coerência e devoção. Isso é um Shastra. Shastra, escritura revelada, não é apenas orações e provérbios e exaltações do Senhor Supremo. Uma escritura revelada tem que apresentar dados estatísticos que inclua o interlocutor poder utilizar a sua inteligência para racionalizar aquilo que está sendo dito. Isso é um Shastra. Fora isso, são chamadas exaltações ou orações. Então, se uma escritura védica, ou se uma escritura sagrada não inclui a pesquisa da inteligência daquele que está ouvindo, então isso não é uma escritura revelada, isso é uma oração revelada, pode ser uma exaltação revelada do Supremo, mas não é um Shastra, que significa uma tese fundamentada e defensável. Existe uma diferença entre Shastra e revelações do Supremo, ou seja, exaltações de Deus. Tá? Orações, que são exaltações do Supremo, elas são possíveis, sim, mas para ser Shastra, é preciso que ela seja submetida ao crivo da pressão da crítica da inteligência. Se ela não
se ela sucumbir à pressão da crítica da observação inteligente, então não é um Shastra, é uma exaltação, é uma oração. Tá tudo bem, aí tá tudo bem, todo mundo pode fazer. Mas para ser Shastra, tem que se sustentar diante de críticas de observação da inteligência. Do contrário, não é Shastra. Então, estamos falando de Shastra. Baseiam-se nos Shastras, tais como os Vedas, Puranas, Upanishads, Ramayana, Mahabharata e outras histórias e literaturas autênticas, aprovadas pelos acharyas reconhecidos. Acharya significa aquele que mostra o caminho, né? O mestre é aquele que justamente é aquele que identifica quais são os modelos mediante os quais seria possível absorver aquela informação. Então, acharya significa um orientador, um mestre, um professor, um guia, aquele que ensina o conhecimento e que também vive esse conhecimento, tá? Não é igual um professor de universidade, que o cara pode falar da aula de ética e de moral e depois ter uma vida promíscua pessoalmente. Não é como, né, certas pessoas que fazem isso. É diferente, tá? O professor védico, ele é um acharya, o que significa que ele é coerente com o que ele ensina e o que ele vive, tá? Então é isso que significa acharya. É só para saber, porque atualmente, assim, as coisas estão tão diluídas que é preciso colocar em ordem para que haja uma racionalidade nos fatos, né? Tais shastras, então, prosseguindo aqui, né, autênticas aprovadas pelos acharyas reconhecidos. Tais shastras são únicos na composição e incomparáveis na apresentação. Isso é verdade. E são plenos de conhecimento transcendental. Infelizmente, as pessoas do mundo ainda não os conhecem, mas quando estes textos, que na maioria são escritos em sânscrito ou no bengali, o sânscrito é a língua, não está sendo dito aí, que é uma pena, né, que o mundo ainda não tenha conhecimento pleno dos Shastras. Claro, os Shastras, esse tipo de escritura, esse tipo de conhecimento requer um público pacificado, portanto, um público de futuro, um público evoluído. Você não consegue ensinar prema, amor puro, pelo absoluto, entre bárbaros que estão pensando em entrar num outro país, sucatear e piratear e escravizar as pessoas. Então, o conhecimento védico não foi possível antes porque o público era feito praticamente de piratas, ladrões, assassinos, guerreiros, furiosos, ignorantes. Não tem como explicar conhecimentos elevados num campo assim. Então, os conhecimentos védicos tiveram que aguardar o momento certo. Então, agora, a gente tem um público mais ou menos querendo se pacificar, e então é possível falar dos conhecimentos védicos. Tá? Então, esse é um bom momento para isso daí. Agora, os conhecimentos védicos, eles são escritos, como a gente vai fazer o curso de mantras, eles são escritos em sânscrito, tá? Sânscrita. O sânscrito é a língua mais antiga presente no planeta Terra, tá? Isso não sei o que estou falando, esotericamente, isso é um dado, é patrimônio público, os próprios acadêmicos, não é? No campo da pesquisa científica da formação da linguagem humana, admitem isso daí, tá? Então é patrimônio público. E o sânscrito é a única língua na Terra que foi preservada durante todo o processo histórico, que não sofreu erosões, ou seja, que se manteve ainda viva. É uma língua viva, ela é falada em algumas cidades na Índia, ela ainda existe, ela ainda é viva, e ela é utilizada em todas as escrituras autorizadas de estudos de metafísica e da cultura dos Vedas, dos conhecimentos védicos, tais como a Yoga, a Ayurveda, a ciência de construções, como o Vastu Shastra, bem como na matemática de cálculos modernos. Então, o sânscrito é uma língua viva. Sânscrita, sans, que significa junto. Né? Como a gente faz samkirtana, kirtan, entoar, sans, juntos. Então, sans, junto. Krita, feito. Sânscrita foi feito de forma hermética, ele permanece junto e ficará junto. Unidos venceremos. É mais ou menos isso. Começou bem e vai terminar bem. Foi feito assim. Para ser assim, permanecerá assim. Não haverá interferências.
sânscrito, significa muito bem feito. Tá? Então, essa é assim, a linguagem por onde é produzido as escrituras, os shastras védicos, tá? Muito bem. Então, agora, o Bengali é uma variação, tá? É um dialeto que fica no nordeste da Índia, é onde eu moro. A minha esposa está lá agora, que ela saiu da sala aqui agora, ela está no West Bengal, que é na Bengala do Oeste, que a capital é Calcutá, que foi a capital do Império Britânico fora da Inglaterra. A capital do Império Britânico era na Índia, ficava em Calcutá. Era chamada a coroa da joia britânica. Então, ali é onde a Inglaterra administrava o mundo. Fora da Inglaterra, era na Índia, Calcutá. Essa é a região, chama-se West Bengal, ou a Bengala do Oeste. E foi ali que nós aparecemos, os Gaudiya Vaishnavas. Então, a linguagem aí é Bengali. E aí, vou falar algumas palavrinhas aqui de Bengali para vocês, tá? Só para momento cultural aí. Ami Bangla Bole. Bole. Bole Ami Buste Pati. Bole Ami Buste Jani Janina. Diga-te. Ainda bem que não tem ninguém aqui que fala Bengali, que senão... Jani, Ami Jani significa eu entendo. Ami Jani Bangla. Eu entendo Bengali, né? Ou quando você quer brigar com um bengali, você fala, buste, buste. Aí o bengali vai falar, acha, tigati, tigati. Que significa, você entendeu? Você entendeu? Aí entendi, tá bom. É assim que eles brigam lá, entendeu? Me buste pache. Quando você vai falar assim, né, quando eles estão brigando, me buste. Aí, me buste pache. Aí fala, você entendeu? Eu entendi sim. É muito engraçado os bengalis brigando. É muito engraçado. Às vezes eu paro só para ver eles brigarem, porque a técnica, o tipo de linguagem que eles usam lá é muito divertido. Os bengalis são baixinhos. Eles são os menores na Índia. Eles são os pequenininhos na Índia. Só que eles são terríveis. Eles têm prêmio Nobel de Literatura. Eles são conhecidos como os intelectuais na Índia também, né? Ali é produzido assim muitos intelectuais, pensadores. Então, talvez, né, não sei se o tamanho tem a ver, que o pessoal fala que os melhores frascos ficam os menores perfumes. Né? As vaquinhas bengalis são desse tamanhozinho, parece bichinho de estimação, que são pequenininhas. As vacas bengalis são todas pequenininhas, né? Do tamanho de talvez um bezerro normal, né? Dos outros, é tudo pequenininho. Mas, enfim, é isso, tá? Só para conhecer um pouquinho aí da Bengala. Quando eu estiver lá, eu vou fazer vídeos para mostrar para vocês, tá? O dia a dia. Muito bem, vamos lá então, seguindo aqui. Né, a Índia, só mais um detalhe, a língua oficial da Índia é o Hindi, tá? É o Hindi. O inglês e o Hindi, o inglês como segunda língua, o inglês é falado na Índia toda. A Índia é o maior país de língua inglesa do mundo, supera a Inglaterra. Porque a Índia tem 1,3 bilhão de habitantes e praticamente assim, em toda parte da Índia se fala inglês, você consegue se comunicar em toda parte da Índia sem problema nenhum. Então, a Índia é o maior país de língua inglesa do mundo, por incrível que pareça. É uns paradoxos da vida aí, né? E aí é o Hindi, e aí nós temos 72 variações de Bengali, Urdu e por aí vai. Uma vez eu estava numa lanchonete, não lanchonete não, era uma quitanda, comprando umas coisas, e tinha uma mulher indiana de Orissa, que fala Urdu, e tinha um bengali. E a mulher conversando com ele, ele não entendia nada. Aí ele falava assim, Bute patiná, Mataji, Janiná, Janiná. E a Mataji, mas você não, ele Bute Janiná. Quer dizer, eles totalmente caracterizados, né, assim como indianos, os dois indianos, mas eles não entendiam a língua um do outro. Eram línguas totalmente separadas, diferentes um do outro. Então eles não, dependendo de a língua que você está usando, embora você seja indiano, não funciona. Aí você tem que usar o inglês, tá? É só para quem preparar aí o pessoal que quer ir para a Índia, né? Para saber que tem esses dialetos aí. Ok? Bengali. Ok, então, são escritos em sânscrito e bengali. E chegaram ao conhecimento do mundo
e quando forem apresentados diante das pessoas meditativas, então a glória e a mensagem de amor da Índia inundarão este mundo mórbido, que em vão busca a paz e a prosperidade através de diversos métodos ilusórios não aprovados pelos acharyas na corrente de sucessão discipular. Eu acho que eu sou uma prova disso. Eu tenho textos escritos defendendo a teoria, o ateísmo. E claro que isso a gente não, assim, quando eu falo do ateísmo, eu falo do ateísmo conceitual, o ateísmo filosófico, não o ateísmo emocional, tá? A revolta contra Deus, não é isso, tá? Eu acho que eu sou a prova dessa afirmação aqui, olha. Quando esses textos, que na maioria são em sânscrito e bengali, né? Eles vão ser convertidos em inglês e transformados, aí chegou no português. Chegarem ao conhecimento do mundo e quando forem apresentados diante de pessoas meditativas pode ser traduzido aqui também como buscadores, pesquisadores, pessoas filosóficas, com inclinação para metafísica, interessadas em pensar o sentido da existência. Tá? Então, quando esses textos encontrarem essas pessoas, quando essas pessoas se depararem com os textos védicos, qual vai ser o resultado previsível, consequente disso? Porque pessoas inteligentes gostam de coisas inteligentes. Pessoas realmente inteligentes apreciam pessoas inteligentes. Pessoas inteligentes se extasiam com temas inteligentes e com pessoas inteligentes, mesmo que seja contrário ao pensamento deles. Uma pessoa inteligente aprecia outra pessoa inteligente. É assim como um jogador de futebol. O cara pode ser craque, mas quando ele vê outro jogador jogando bem, ele gosta de ver. É assim que funciona. Então, como aqui é uma pessoa inteligente, falando para pessoas inteligentes, e pessoas inteligentes vão ter essa reação emocional, né, ao depararem-se com esse contexto. Olha aqui. Quando forem apresentados, nunca me foi pedido, ou nunca me foi sugerido isso, mas eu acho que a gente pode fazer isso, né? Vamos aqui compartilhar a tela. Para vocês verem que os dados, né? Ok? Mas eu acho que é muito pequeno, né, o texto, né? Para vocês verem. Dá para ler, sim. Dá para ler? Sim. Muito bem. Então, vamos lá. Eu estou aqui, olha. Chegarem ao conhecimento do mundo e quando forem... Deixa eu só ver a hora. Tá certo. Passei 2 minutos já. Vou terminar aqui, tá? Sânscrito e bengali. Chegarem ao conhecimento do mundo e quando forem apresentados diante de pessoas meditativas, que foi o que eu disse, então a glória e a mensagem de amor da Índia inundarão este mundo mórbido, que em vão busca a paz e a prosperidade através de diversos métodos ilusórios, não aprovados pelos acharyas na corrente de sucessão discipular. Então, finalizando então o raciocínio, pessoas inteligentes apreciam pessoas inteligentes. O Siddhanta, ou a conclusão de explicação de realidade dentro do conhecimento védico, é absolutamente compatível com todas as pesquisas de campo da matemática, da física teórica, da física de partículas e, infelizmente, a filosofia, os filósofos ocidentais não acompanharam o ritmo de evolução da matemática e da física de partículas. Então, eles estão meio que... são considerados caducos hoje em dia. Por exemplo, aqui no Brasil, até o governo tirou a filosofia das escolas, porque eles consideram os filósofos simplesmente ultrapassados, né? A velocidade de tecnologia, os filósofos modernos não acompanharam o ritmo e não conseguiram fazer uma avaliação muito clara da realidade e ficaram presos vamos dizer assim, nas descrições fósseis de passado. E aí os governos estão eliminando gastos com professores de filosofia na escola, porque eles não conseguem explicar, né, o sentido da existência e comparar isso com o ritmo de evolução tecnológica. Então, eles estão sendo substituídos por conhecimentos técnicos de como produzir mais, de como... Enfim, os governos não estão muito interessados em gastar com filosofia. Aqueles que querem ser filósofos devem seguir uma carreira solo como algo como
sabe, essa é uma profissão do passado que não é mais necessária no presente. É mais ou menos essa a mensagem que os governos pragmáticos estão dando aos filósofos, justamente porque eles não conseguem demonstrar um padrão moral de comportamento para nortear a humanidade. No passado, os filósofos eram tidos como mestres, professores, orientadores. Hoje eles são simplesmente bêbados de bar, são muitas vezes promíscuos e falam e usam linguagens repletas de palavrão para poder gerar efeitos de atenção do público e não apresentam conteúdo filosófico consistente e presos a teorias políticas que já foram superadas. Isso não é a verdade, tá? Eu não estou admitindo que isso é a verdade absoluta, mas é uma avaliação que eu ouvi de outros filósofos fazendo interação sobre eles mesmos, tá? Começou essa questão de tirar a filosofia das escolas, e aí o debate foi em torno disso. Por que os governos estão eliminando? Não é só no Brasil, não. Muitas partes do mundo, o currículo acadêmico não prevê estudos de filosofia mais, tá? Tá saindo. Mas, enfim, isso é outro assunto. Agora, o que acontece é que quando nós temos pessoas pensadoras que se deparam com o conhecimento védico é uma alternativa de explicação de realidade. E ele é compatível com todos os avanços tecnológicos. Inclusive, nós podemos usar a tecnologia, a evolução tecnológica e da matemática como metáforas para explicar o conhecimento védico, o que é muito rico, porque você junta duas realidades num único ponto, que é metafísica e física pragmática, que envolve matemática e ciência. Então, o efeito disso é que nós, os pensadores honestos, predispostos a entender, não aqueles que querem simplesmente fazer laboratório de conhecimento, mas aqueles que querem conhecer, ocorre nos corações dessas pessoas um êxtase, que é uma apreciação do Criador, da vontade de falar com essa pessoa. Escuta, não, espera, eu tenho curiosidade de saber mais sobre você. A sensação que dá é uma sensação de você estar lidando com um ser tecnicamente alienígena, porque Deus não é terráqueo, é alienígena, né? Então as pessoas falavam, você fala com alienígena, tá todo mundo querendo falar com Deus, vai dizer que Deus é terráqueo. Não pode ser, né? Ele é alienígena, ele é fora até do universo, então ele seria extra-universal, talvez alguma coisa assim. Tem extraterrestre e outras, né? Transcendental é a palavra certa. Então, observar o movimento da ciência, as observações da ciência, e observar as conclusões, as revelações védicas, juntando essas duas coisas, faz com que o pensador, o buscador, sinta um êxtase de apreciação à inteligência do Criador. Então, esse jogador, esse buscador, quererá falar com essa pessoa, quererá entender a mente dessa pessoa, quererá imiscuir-se, fazer a simbiose com esse ser, que é o chamado Criador. E essa experiência é uma experiência divina, mística, porque envolve um estado chamado Ananda. Não é mais só inteligência. Envolve um estado chamado Ananda. E Ananda é amor. Então mistura-se inteligência suprema com amor. É um tempero muito bom. É gostoso isso. Porque você não precisa sacrificar a inteligência e ao mesmo tempo sente amor. É bem completo o resultado final. E esse é o ideal que nós estamos aí compartilhando, né? Assim, essa afirmação foi feita antes. Essa afirmação foi feita antes de eu nascer, inclusive. Que o nosso mestre espiritual, eu acho que o Chaitanya Charitamrita foi na parte final, 77. Eu acho que eu estava nascendo nesse período que ele estava escrevendo isso daí. Vamos ver depois. Mas aí estou eu, vivendo essa afirmação. E eu acho que tem muitas pessoas aqui na sala que já tiveram experiências de êxtases devocionais e de êxtases de inteligência na compreensão do Supremo como consequência, né? Principalmente aqueles que estão estudando o Teorema dos Sonhos comigo, já passaram por essas experiências. São as experiências que acontecem, é um padrão, não é algo exclusivo meu. O Devananda é especial, não é isso. Tá? Talvez vamos dizer assim, a minha especialidade seja apenas de
treinar, orientar você para que chegue no mesmo ponto que eu cheguei. Mas assim, a experiência mística de realização não é patrimônio particular meu, é patrimônio público. Então, todos vocês, assim, com boa vontade para aprender, chegam na mesma definição onde eu cheguei, onde outros também antes de mim chegaram, que é simplesmente o estado de êxtase, de apreciação da inteligência do Criador, bem como o sentimento de amor. E depois disso, dá para incluir os atrasados, que está ao seu redor. Pode ser que tenha alguns, né? Então, quando chega nesse ponto, tem que incluir os que estão lá meio assim, aonde? Aí tem que incluí-los também. Tá bom, gente? Mas é isso, tá? Então vamos parar por aqui por hoje, né? Que já 8 horas e 55 minutos, passei um pouco aí, mas eu acho que compensa, porque como vocês terão folga de mim amanhã, então a distância faz o coração mais carinhoso, e ter saudades até que é bom. É melhor que caminhar vazio. A esperança é um dom que eu tenho em mim. Eu tenho sim. Ok, pessoal? Namastê. Tula, se você quer falar alguma coisa... vamos... É o site e também lembrar